hoje eu quero falar com vocês sobre unção. Porque se você quer ter um avivamento, se você quer ter uma boa vida cristã, você precisa de uma coisa chamada unção, ok? Então, o que é a unção? Quero começar falando sobre vocês, sobre essa unção. Capítulo 13 de Juízes até o capítulo 16, nós vamos ver a vida de um camarada chamado, quem está lá? Sansão. Sansão teve uma unção e nós vamos ver como é que você, é o nosso assunto hoje, quais são os requerimentos da unção, para você receber a unção e para você manter a unção. E eu vou dizer para vocês, receber a unção não é muito difícil. Manter a unção, alguém já disse assim, ó, o evangelho é pela graça, mas a santificação, a vida cristã, custa tudo que você tem. Então, unção é uma capacidade que não é tua, é uma capacidade dada por Deus, pelo Espírito Santo, para você, para fazer duas coisas com você. Primeiro, para te preparar para você poder ser o que Deus quer que você seja. Então diga, primeira coisa da unção é me ajudar a ser o que Deus quer que eu seja. E a segunda coisa é você fazer o que Deus quer que você faça. Diga assim, a segunda coisa da unção é eu fazer o que Deus quer que eu faça. Porque você não pode nem ser o que Deus quer que você seja por você mesmo. Não tem jeito. Você não pode fazer o que Deus quer que você faça por você mesmo. Não tem jeito. Você pode até tentar, você pode fazer, mas vai ser um trabalho da carne. Vai ser um trabalho baseado em você. E o trabalho e o que Deus quer que você faça é baseado no poder do Espírito Santo usando você. E o trabalho de Deus em você, para você ser o que Ele quer que seja, é de dentro para fora. Você nasce de novo, recebe o Espírito Santo, que é a unção de Deus. Então, de dentro para fora, a vida de Jesus começa a vir para fora. Agora, quando você nasce de novo, você recebe a unção. O que é que acontece? Nós vamos ver com o Sansão hoje. O Sansão tinha uma unção, recebeu uma unção, mas o problema foi que ele andou um pouco na carne, um pouco na unção. Ele nem completou o que Deus gostaria que ele fizesse do jeito de Deus, e nem tampouco viveu o que Deus queria que ele vivesse, o que ele fosse e vivesse do jeito de Deus. Ele não fez nenhuma coisa nem outra. Agora, essa unção é tão necessária, que o próprio Jesus teve que passar por ela. Jesus disse assim, Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu. A unção. E ele vai dizendo, Ele vai dizendo toda a sua obra que ele tinha que fazer. Ungiu para fazer. Mas ele também foi ungido para ser. Se você vai lá no Rio Jordão, você vê o João Batista ordenando Jesus como sacerdote para ele começar o ministério dele. Tem muita gente que pensa que lá no Rio Jordão, João Batista batizou Jesus. Jesus tinha sido circuncidado ao 8º dia, e esse tinha sido o batismo dele. Lá no Rio Jordão, ele foi ungido para começar o ministério. E tinha os requerimentos. O primeiro requerimento tinha que ter 30 anos. E ele, quando completou 30 anos, Lucas 2 diz isso, ele foi então para o João Batista ungir ele, para ele começar o ministério. Então ele foi ungido. E aí a primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que pelo Espírito Santo, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. A unção serve para isso. Não só para ele fazer o ministério, mas para ele vencer o diabo. Para ele viver a vida que Deus tinha para ele, como homem, verdadeiramente homem. Porque ele não viveu como Deus, ele viveu como homem. Então, essas duas coisas. Então, nós não podemos fazer nenhuma nem outra sem a unção, ok? E é essa unção que nos capacita para ser e para fazer. Agora, presta atenção nisso. O Espírito Santo em nós, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele faz 3 coisas. Primeira coisa, ele nos sela. A Bíblia diz, fosse selados com o Espírito Santo por dia da redenção. Então ele nos sela. O que é um selo? É um carimbo. E esse selo é mais ou menos para você entender aquilo que você faz quando vai mandar uma carta para alguém. Você escreve a carta, põe o endereço, o teu nome, teu endereço, o endereço da pessoa que vai, e você põe um selo.
Se você não pôr o selo, você pode pôr a carta dentro, fechar, levar no correio, ela volta para você. Por que ela não vai sem selo? Porque o selo é o que diz que o preço para que essa carta chegue onde tem que chegar foi pago. Então o selo sobre você, o selo do Espírito Santo, é o que diz que o preço que tinha que ser pago pela tua salvação foi pago. Então você é selado. Ok? Tem o selo do Espírito Santo. A segunda coisa que acontece é a santificação. Então agora que você é selado, você tem que ser transformado. E a santificação tem a ver com a tua alma. Ok? É a tua alma. Tua alma são as tuas vontades, tuas emoções, tua razão, tua maneira de pensar. Tudo isso. Ok? É a tua alma. Então o Espírito Santo que vai transformar a nossa mente. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, santa, agradável vontade de Deus para convosco. O Romanos 12, 1 e 2. Aqui, ok? Então, a transformação, a santificação. E depois a missão. Ok? Jesus nos enviou nesse mundo e nós aqui estamos com uma missão. Se você ainda não se deu conta que você tem uma missão, tem alguma coisa errada aí. Porque se você está aqui sem missão, o que isso significa? Se você está aqui sem missão, você está aqui sem propósito. E Deus é um Deus de propósito. Você como filho de Deus, como filha de Deus, não pode estar aqui sem propósito. Há um propósito para a tua vida. E esse propósito é que nós comumente chamamos de missão. É o propósito de Deus para a tua vida. Amém? Então nós vamos ver na vida do Sansão algumas coisas que são requisitos para a unção. Primeira coisa que nós vamos ver aí é que a unção é para libertar do poder do inimigo. É a unção que nos liberta do poder do inimigo. Ok? A Bíblia nos diz aí que no tempo de Sansão, Israel tinha pecado contra o Senhor, tinha desviado dos caminhos do Senhor. Por 40 anos eles estavam debaixo da escravidão dos filisteus. 40 anos! E aí eles devem ter clamado ao Senhor, porque é isso que tem na Bíblia como um todo. O povo peca, vem o juízo do Senhor sobre eles, o castigo. Aí eles clamam ao Senhor, vem a misericórdia, a graça do Senhor sobre eles. E Deus restaura. Então eles devem ter clamado ao Senhor. E aí o que foi que aconteceu? Então o Senhor começa a agir e levanta alguém para ser o libertador deles. Levanta alguém para ser e para fazer o que Deus queria. Para mostrar como é que o povo tinha que ser e para mostrar o que o povo tinha que fazer. Versículo 2 aí. Havia um homem de Zorá e tal, chamado Manoá, casado com uma mulher que era estéril, não tinha filhos. 3. Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher e ele disse: eis que é estéril, nunca tivesses filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Uou! Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Eis que tu conceberás e darás um filho, sobre sua cabeça não passará navalha, ele será nazireu. O fato de não cortar o cabelo significava uma consagração a Deus. Porquanto o menino será nazireu, consagrado ao Senhor, desde o ventre da tua mãe. Ele começará a libertar Israel do poder dos filisteus. Então Deus levanta alguém, põe uma unção sobre ele, para ele ser um dos libertadores sobre aquele povo que estava debaixo da maldição, debaixo da escravidão por 40 anos. Ok? Então, existem algumas coisas aí, ok? Que você tem que entender. Primeiro, a unção vem exclusivamente da parte de Deus. Não é você que decide, é Deus que decide. Então, você tem que prestar atenção que você vai fazer com a unção que Deus te deu. Mas não é você que nem merece, nem decide a unção. Ela vem exclusivamente da parte de Deus para você. E a unção nada mais é do que o Espírito Santo em você te habilitando para ser e para fazer. Essa é a unção. A segunda coisa que eu quero falar com vocês é que a unção tem um propósito. Versículo 5. Vai lá no versículo 5 para a gente ver. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. O propósito da unção é uma consagração para a tua vida.
Então, na vida de todos vocês, presta atenção aqui, olhe para mim. Na vida de todos vocês, há uma consagração. Você pode até não saber, mas que tem, tem. Só não vai ter uma consagração na tua vida se você não nasceu de novo. Se você é um crente que não é crente. Se você não nasceu de novo. Então, nós temos que descobrir esse propósito, ok? Porque esse propósito é que vai ajudar você a se separar para Deus. Eu, quando recebi a Jesus como meu Senhor, eu queria muito servi-lo. E aí, então, eu tomei uma decisão de me consagrar ao Senhor. E essa decisão, eu pensava por um monte de tempo que era a minha decisão. Mas era o Espírito Santo em mim, fazendo a decisão, me levando a fazer decisão, me levando a desejar. Porque nós, por nós mesmos, nem fazemos decisão, nem desejamos. Não tem como. Então, o Espírito Santo estava em mim fazendo isso. E eu disse para Deus, Senhor, eu quero muito te servir. Senhor, eu quero pregar o Evangelho. Eu nem sabia o que estava dizendo na época. Mas eu tinha uma sede de compartilhar de Jesus. Então Deus me ungiu. E uma das coisas pelas quais Ele me ungiu, um dos propósitos, é isso que eu estou fazendo, ir para as nações. Deus me deu um chamado para ir para as nações. Eu já fui em mais de 20 nações. E vou continuar indo para as nações até quando eu puder. Amém? Até quando eu puder. Ok? Porque só quando eu não puder mais é que cessa aquilo que Deus tem para a minha vida. Então é uma separação para Deus. Eu sou separado para Deus. É por isso que eu estive lá no Moçambique. Eu não precisava ter ido lá. Nossa, foi dias de alto preço. Eu conto para vocês. Dias de alto preço. Mas foram dias em que o Senhor falou comigo tantas coisas. Por exemplo, adivinhe da onde veio isso que eu estou pregando para vocês. Eu sentado lá no meio da adoração, 3 horas de adoração e tal, de repente Deus começa a me falar sobre unção. E me fala sobre o nosso personagem aqui, o Sansão. Ele diz, olha, na vida do Sansão tem uma expressão clara de que, como é que você pode ser negligente com a tua unção. Você pode desfocar e você pode também desfocar do que você tem que fazer e do que você tem que ser. Leia a vida de Sansão. E aí, depois que cheguei em casa, não tinha luz, mas eu tinha levado uma lanterninha. Levei uma lanterninha e aí pus a minha Bíblia lá e com a lanterninha. E aí Deus começou a falar comigo, lá no Moçambique. Isso que você está ouvindo aqui agora. A unção requer um estilo de vida. E o seu propósito é a nossa missão. Veja o versículo 12, a primeira parte do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 12. Aí a primeira parte do versículo 12. Então disse Manoá, quando se cumprirem as tuas palavras, leia comigo o resto, todo mundo, vamos lá. Qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Olha a pergunta. Qual vai ser o estilo de vida e o que ele vai fazer? Pergunta chave. Eu pergunto para você, qual é o teu estilo de vida? E o que é que você tem que fazer? Baseado na unção que há de Deus sobre a tua vida. O que é que você tem que fazer? A unção é enviada por Jesus. Capítulo 13, versículo 16 a 20. Vamos lá do 16. Quando, porém, o anjo disse a Manoá, ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se preparares holocausto, ao Senhor oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. O anjo do Senhor no Velho Testamento é Jesus Cristo antes de nascer de Maria. Porque ele já existia. Ele era o Filho. Pai, Filho e o Espírito Santo. E o anjo do Senhor era o Filho, já se manifestando para as pessoas no Velho Testamento. E dava o título para ele, anjo do Senhor. Então vamos lá, Manoá não sabia que era ele, 17. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome? Para que, quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e disse, por que perguntas assim pelo meu nome, que é o quê? Vamos lá. Que é? Maravilhoso. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quem é esse? É Jesus. Esse é Jesus.
Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, apresentou sobre uma rocha, e o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. E Manoá e a sua mulher estavam observando. Sucedeu que, subindo para o céu, a chama que saiu do altar, saiu uma chama do altar. E essa chama começa a fazer o quê? Subir para o céu. Entenderam a imagem? O anjo do Senhor subiu nela. O que vendo Manoá e sua mulher caíram com o rosto em terra. Nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que o anjo, que era o anjo do Senhor, caiu com o rosto em terra. Então ele era Jesus. Sabe quem te dá a tua unção? É Jesus. Porque o Espírito Santo, Jesus disse assim, ó, é bom que eu vá. Porque se eu não for o Consolador, o Espírito Santo não vai vir sobre você. Mas se eu for, eu enviarei. E ele foi e ele enviou. E o Espírito Santo falou um dia com você, e você abriu o teu coração. Tem muita gente que pensa, diz assim, eu aceitei Jesus. Aceitou nada. Foi o Espírito Santo que trabalhou com você, e você fez uma decisão que o Espírito Santo gerou no teu espírito um desejo que você não tinha, porque quando nós estamos sem Jesus e sem nada no nosso coração, a gente não tem desejo de Deus. A gente tem desejo de pecar. Então o Espírito Santo veio, trabalhou com você, gerou em você um desejo, e você então fez uma decisão por Jesus. E fica pensando que foi você que fez uma decisão. Não, a decisão que você fez veio lá do trabalho do Senhor Jesus no teu espírito. E você então entregou a tua vida. E você nasceu de novo. Quais são os requisitos da unção? Que é a separação para Deus. Quais são os requisitos dessa unção? Ok? Então presta atenção aí, ó. Essa é a segunda coisa. Primeira coisa, capítulo 13, versículo 5. Porque eis que tu conceberás e darás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Consagração da cabeça. Sabe o que é isso que quer dizer? A cabeça tem que ser diferente. Ela tem que ser consagrada. Quando o Espírito Santo vem em você, você passa a ter a mente de Cristo. Porque o Espírito Santo ele sabe qual é a mente de Jesus e começa a interceder por você. Diz a Bíblia. Ok? Então olha só. A tua cabeça. A primeira coisa que você tem que ter como consagração é a tua cabeça. Por que a tua cabeça? Porque é na tua cabeça que está a tua alma. O teu espírito está no coração, mas na tua cabeça está a tua alma. E o que é a tua alma? São os teus pensamentos, teus desejos, tuas decisões. Todas essas coisas. Então, o que é de fato a vida cristã? Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e si mesmo se entregou por mim. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então agora Cristo começa a viver em você. E a unção do Espírito Santo vai trazendo essa vida de Jesus para fora. E ela inunda a tua cabeça. E de repente a Julinha não pensa mais como Julinha, pensa como Jesus. Oh, maravilha! E esse é o plano de Deus para você e para mim. E essa é uma coisa que vem pela unção. Por isso que você precisa da unção. E você já tem unção. Mas o que você vai fazer com a tua unção com relação à tua cabeça? Assim de crente, em tudo que é parte do mundo, vivendo pela cabeça deles mesmos, ao invés de viver pela mente de Cristo. E sabe como é que é o nome disso, viver pela cabeça da gente mesmo? Viver pela carne. Vamos para frente. Santidade do corpo. O que era a santidade do corpo? Capítulo 14, versículo 3 a 4. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há porventura mulheres entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vás e tomar uma esposa dos filisteus, que daqueles incircuncisos, disse Sansão ao seu pai, toma-me esta, porque só dela me agrado. Olha só o segundo problema da consagração, que é a consagração da santidade do seu corpo. Casamento. A Bíblia diz que quando casa, se torna uma só carne. Imagina o Sansão consagrado por Deus, casando com uma filisteia. Sem Deus, outros deuses, coisa tudo diferente, fazendo um só corpo com ela. Deus e o maligno se juntando. Isso parece aquela filosofia budista que tem aqueles dois negocinhos assim, rolando. Sabe? O yin e o yang.
Parece isso. O bem e o mal. O yin e o yang é o bem e o mal sobrevivendo junto. Isso é uma coisa louca. Então, a consagração do teu corpo. Ok? Então, isso é uma coisa séria. O Sansão está na beira de desconsagrar o corpo dele, que tinha sido consagrado. Me dá essa mulher, porque só dela me agrado. Olha que coisa louca. Daí o pai diz, mas quanta mulher aqui, talvez até mais bonita que essa uma aí. Arranja uma mulher do povo de Deus, que tenha Deus, que tem origem, que pertence a Deus, do povo de Deus. Ela diz, não, só me agrado dessa. Capítulo 13, versículo 4. Agora, pois, guardas, não bebas vinho forte, nem comas coisa imunda. Então, olha só, consagração da cabeça, consagração do teu corpo é santo. Sabe por que acontece quando o pessoal fica meio bebum? Fica mentalmente desabilitado. Não sabe bem o que está fazendo. Um bêbado não tem controle, não sabe bem o que está fazendo. Então o que Deus está dizendo, olha, você precisa estar debaixo do controle. A sua mente não pode ser afetada por álcool. Não pode ser afetada por álcool, você tem que estar em sã consciência. É a consagração. E sabe o que acontece? O Sansão vai esbarrar nessas três coisas. E o último tópico que Deus me falou lá na África é esse. A batalha para manter a unção. E o Sansão, na vida do Sansão, mostra exatamente a batalha para a gente manter a unção que Deus nos deu. E às vezes você pode olhar para o Sansão e dizer, mas que Sansão, abestalhado, o que vai fazer um negócio desse? E a gente vive fazendo coisas, talvez não as mesmas do Sansão, mas outras no mesmo nível. No mesmo nível. No mesmo nível, esse que é o problema. Então, a primeira coisa que eu quero ver com vocês é o 13, 24 a 25. A bênção do Senhor e o serviço para Ele. Capítulo 13, versículo 24 e 25. Ok. Deu a mulher à luz a um filho e ele chamou Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Sabe, você nasce de novo, a segunda vez. Você é gerado pelo Espírito agora a segunda vez. E o Senhor quer abençoar você. O Senhor quer abençoar você. E é aí que começa a tua vida cristã e a tua missão cristã. Na bênção do Senhor, para o serviço. Veja o capítulo 14, versículo 1 e 4. Desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe. E disse, vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus, tomai-me por esposa. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. A soberania de Deus. A soberania de Deus. Deus não quer que você case com um filisteu ou uma filisteia. Ok? Mas Deus, na sua soberania, vai permitir que as coisas aconteçam. Vai permitir que o Sansão se apaixone por uma filisteia. Agora, você vai casar com ela, é outro papo. Você vai fazer um só corpo com ela, é outro papo, porque ele não fez. Então, mas Deus estava achando como soberano uma maneira de levantar Sansão contra os filisteus. E aí qual que foi a maneira? Vai casar com essa filisteia. E daí a história vai assim, ó. Presta atenção, vou contar a história para vocês. Aí então ele leva o seu pai, vai conhecer a moça e tal, daí marcam, e o casamento naquele tempo era igualzinho o casamento lá no Moçambique. Casou a filha do pastor ano passado e foi um casamento, 7 dias o casamento normal. E só no 7º dia a noiva é entregue para o noivo. Ela casa, tudo direitinho, já está casado, papapá, faz a festa e tal. Lá no fim da festa, no 7º dia, entrega a noiva. Eu até brinquei com um dos noivos, ei, vou esconder a noiva, hein? 7 dias, não esqueça. O pessoal riu, porque esse era o costume deles, é o costume deles lá. Então aqui também era o mesmo costume. Então o que aconteceu? O pai vai lá, marca uma data, aí vai lá e faz uma festança. A Bíblia diz que o Sansão tinha na ida matado um leão, o Espírito Santo veio sobre ele, ele matou com as mãos um leão novo, que é um leão forte, e deixou na beira do caminho. E daí quando ele estava voltando para vir, para conhecer a noiva dele, ou para
dormir com a noiva dele, depois do tempão. A Bíblia diz então que ele olhou no leão morto e viu um favo de mel. As abelhas tinham feito casa lá, tinha favo de mel. E ele comeu do mel e deu para o pai e a mãe dele e não contou que era de um leão morto, porque aquilo que era proibido por Deus, não podia comer coisa de morto. E ele comeu o mel. Então tem muito mel por aí que vem de morto e que causa morte. Mas é doce, parece o mel. É assim é o pecado. Doce, parece o mel no momento do pecado. Depois ele causa a morte. Então veja que coisa interessante. Então aí o que acontece? Ele vai lá e daí ele chega lá e diz, olha, eu vim aqui para buscar minha mulher. E aí o pai dele disse, rapaz, a gente pensou que você tinha desistido. Porque daí ele dá pro pessoal lá um enigma. O que é um negócio mais forte, papapá, e mais doce? E ele estava falando do leão, que era forte, e do mel, que é doce. Né? E daí, se vocês não descobrirem, vocês me dão 30 vestes festivais. Mas se vocês descobrirem o que é o meu enigma, eu dou para vocês as 30 vestes. E aí o pessoal não pôde descobrir. E aí sabe o que fizeram? Foram para a mulher e disseram, olha, ou você fica sabendo desse negócio e conta para nós, ou matamos você e seu pai. E a mulher pegou no pé dele, fica e conta. E aí ele contou. E aí então, o que aconteceu? Eles falaram, qual que é mais forte que o leão e mais doce que o favo de mel? Daí ele disse, foi a minha mulher, a única que sabia disso, porque nem pai e mãe sabiam. E aí então ele fica irado, ele vai e toma 30 vestes festivais de um outro povo lá, e traz e paga a dívida e vai embora. E aí quando ele volta para tomar a mulher que era dele, que já tinha casado, o pai olha para ele, ele diz, vim buscar minha esposa. E o pai diz, olha, pensamos que você tinha desistido. Você se mandou, a gente já deu para o teu amigo. Aí pronto, entendeu? Aí pronto, então a coisa estava complicada para o lado dele, ok? Mas o Senhor, como soberano, está dirigindo as coisas. Porque ele não se tornou um só corpo com aquela mulher, com quem tinha casado. Porque o casamento é o que faz um só corpo. Depois ele faz um monte de bobagem. Mas naquela, Deus protegeu ele. Porque era o Senhor fazendo aquilo tudo como soberano para usar ele contra os filisteus. Agora veja só que coisa interessante. As manifestações do Espírito sobre Sansão. Capítulo 14, versículos 5 e 6. O Espírito Santo estava agindo sobre ele. Agora eu quero falar com vocês sobre a decadência moral de Sansão. E tem muito crente que ao invés de estar cumprindo a Bíblia, que diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, vai subindo mais e mais, até ser dia perfeito na presença de Deus. Sabe o que tem muito crente fazendo? Descendo mais e mais. Ficando mais e mais igual ao mundo, infelizmente. Porque não prestou atenção na consagração. Primeira decadência moral, capítulo 14, versículo 8. Mel vindo do leão morto. Não podia ter feito isso. Depois de algum dia voltou para Atomar, apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Não poderia ter comido. Então há muito favo de mel por aí que você não pode comer. Ainda que pareça nutritivo para você, porque o mel é bem nutritivo. Você não pode comer. Essa é uma coisa da consagração. Chegando, deu seu pai e sua mãe e não contou para eles que era de um leão morto, porque senão eles não teriam comido. Ok? Então ele começa a decadência. A decadência. Não só ele peca, quebrando a sua unção, mas ele leva o pai e a mãe a pecar. Casamento com uma incircuncisa e as suas consequências. Aí ele vai casar com essa mulher, ele faz toda a festa, dá uma festança, gasta um dinheirão, não consegue ter a mulher com quem casou. Então começa uma decadência na vida dele. Aí quando ele não consegue ter aquela mulher com quem ele casou verdadeiramente, para ser um corpo só com ela, sabe o que acontece? Ele vai para a prostituição. Mais um negócio da decadência dele. Seu próprio povo se volta contra ele. Capítulo 15, versículo 9 a 20. Aí os filisteus cercam Israel e dizem, olha,
nos dá o Sansão, senão a gente extermina vocês. E aí eles vão lá onde Sansão estava, na fenda da rocha, ele estava na fenda de uma rocha, e eles dizem para o Sansão, olha, está todo mundo aí. Daí o Sansão diz, vocês prometem que vocês não me matam? Eu me entrego. Então ele se entregou, mataram ele com cordas novas e vieram com ele para os filisteus e disseram, está aí o Sansão. Mas aí quando ele passa para a mão dos filisteus, e os filisteus vão levando ele, ele faz assim, vupt, e as cordas se partem, e ele pega uma queixada de jumento, e ele mata muito filisteu. Mata muito filisteu. Depois, capítulo 16, versículo 1. Vamos lá? Estamos terminando. Capítulo 16, versículo 1. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. De um casamento verdadeiro, ainda que a mulher não fosse do povo de Deus, ele agora vai com uma prostituta. E coabita com ela. Veja a decadência dele. Tudo porque não prestou atenção na unção que havia sobre ele. Então a unção que há sobre nós faz duas coisas. Primeiro, santificação, santidade. Segundo, nos prepara para o trabalho que Deus quer que a gente faça. Então olha que coisa interessante. Viu uma prostituta e se casa e se coabita com ela. Finalmente, sabe o que acontece? Ele encontra Dalila, versículo 4. Capítulo 16, versículo 4. Depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. A coisa vai indo, até que encontra uma filha do diabo que vai tirar de vez por todas a unção dele. Ele encontra Dalila. Sabe o que a Bíblia diz? Um abismo chama outro abismo. Um abismo chama outro abismo. Um pecado leva a outro pecado. Por isso que a Bíblia diz, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Por isso que a Bíblia diz que se você pecar, você tem que confessar o pecado e o sangue de Jesus te limpa. Mas se você continuar na vida de pecado, um abismo leva a outro abismo. Veja a vida do Sansão, homem separado para Deus. E aí sabe o que começa a acontecer? Versículo 4 até o 18. Ele começa a brincar com a sua unção. Os filisteus dizem para Dalila, trate de descobrir qual é a unção dele. Onde é que está a unção do cara? E a unção estava no cabelo. Então o Sansão diz assim, se me amarrarem e tal, fizeram trança em mim e tal. A Dalila vai lá e faz trança. Ela diz, vem os filisteus! E ele, pum, está livre. Não era lá que estava a unção. Ele começa a brincar com a sua unção. Não brinque com a unção que está em você. Em você existe uma unção. Cuidado, não brinque com a sua unção. Então aí a Dalila disse, e aí ela pergunta outra vez, escuta, o que é que você, no Juízes 16, 5, 6, 7. Então os príncipes subiram e persuadem a ele para contar no que consiste essa sua força. Consistia na unção. Sabe onde é que está a tua força, Marquinhos? Na unção que Deus pôs sobre você. Por isso a gente tem que cuidar da nossa unção mais do que tudo na nossa vida. E aí a Dalila então disse, você zombou de mim, você me mentiu. Ora, me declara com que pode ser amarrado. Então ela lhe disse, como dizes que me amas? Você está vendo? A coisa vai para outro nível. Você fica dizendo aí que você me ama. Se você me amasse, você me contava a verdade. Você está mentindo para mim? Gente, o inimigo é sutil. Ele insiste. Ele é mais perseverante do que você e eu. E se alguém pensa que pode brincar com a unção, na presença do inimigo, está muito enganado. Ele vai acabar vencendo. Por isso que a gente, na primeira tentação, tem que fechar a porta. Dizer não, não vai contar e acabou e pronto. Então vai lá para o 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras, molestando, apoderou-se do quê? Fala comigo alto. Não, está muito fraco, vamos lá de novo. A alma, é por causa da nossa alma que a gente pode perder a unção. É a nossa vontade, a nossa razão, nossas emoções. Ele ficou emocionalmente abalado. Aquela coisa na orelha dele sempre, conta. Você não me ama. Conta. Você não me ama. Até que ele se irou
Ele falou, sabe de uma coisa? Já chega. Versículo 17. Descobriu todo o seu coração. Pôs o pé no laço. Se você não parar esse negócio, acaba pondo o pé no laço. Descobriu todo o seu coração e disse, nunca subiu navalha na minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre da minha mãe. Ser raspado, irá toda a minha força, e me enfraquecerei como qualquer outro homem. E a Dalila diz, agora sim. E a Bíblia diz que a Dalila faz ele dormir no colo dela e na cabeleira dele, que era uma cabeleira enorme, corta o cabelo dele, raspa o cabelo dele. E essa é a última coisa. Ele já tinha comido do mel do leão morto, já tinha desconsagrado o seu corpo com prostitutas, agora vai desconsagrar o resto que há da sua unção nele. Então, vamos para o 17, 18. Versículo 18, por favor. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes, dizendo, traga a grana. Ele me descobriu o coração. Trouxeram o dinheiro. 19. Então Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou raspar as 7 tranças da sua cabeça. Passou ela a subjugá-la. Se você fica vendo a tentação, e você brinca com a tentação, e você não tem cuidado da tua unção, a tentação te subjuga. Diga, não vou brincar com a tentação, porque se eu brincar, ela subjuga a minha unção. E é isso que acontece com ele. É só. Passou ela a subjugá-la e retirou-se dele a sua força. Dizendo, 20. Disse ela aos filisteus, vem, sobe sobre o Sansão. E Sansão desperta do sono e diz, sairei ainda como esta vez diante das outras e me livrarei. Porque não sabia, leia comigo essa parte, porque não sabia, gente, peraí, eu sei que vocês estão com medo, é para dar medo mesmo. Se a gente brincar com o negócio, a coisa fica brava para o nosso lado. Mas a gente tem que ler alto para saber que a coisa é séria. Vamos lá de novo. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Se a tua unção for cortada, você corta o teu relacionamento com o Senhor. Ele não sabia. Ele pensou, vai ser igual às outras vezes. Esses caras vêm e eu me levanto, mas dessa vez ele tinha entregue o ouro para o bandido. Eu quero perguntar para você, como é que vocês têm tratado dessa unção? Tratado assim, sim, legal, tem uma unção, mas você não tem se concentrado nela? Você não tem protegido a sua unção? Você não tem feito o máximo teu na sua unção? Porque o Senhor te dá a unção, mas cumpra você protegê-la. Cumpra você andar na tua unção. Você não pode querer andar com um pé no mundo e outro nas coisas de Deus. Você não pode ter um coração dividido. Se tiver um coração dividido, Deus não vai estar com você. O Senhor se retira dele. Conclusões. Vai lá para frente, 22, 21. Então os filisteus vieram, amarraram com 2 cadeias de bronze. E o que fizeram com ele a primeira coisa? Pegaram nele e vazaram os seus olhos. A primeira coisa é que quando você perder a unção, você perde a visão. Porque é a tua unção que traz visão para você. Repita comigo. Na minha unção está a minha visão. Se você perder a tua unção, seus olhos são furados e você não tem mais visão. Você perde a visão. Sabe, você tem visão. Deus tem te dado uma visão. Porque há uma unção sobre você. Deus tem te dado uma visão. Não deixe os seus olhos serem furados. Porque você vai perder a tua visão que Deus te deu. Que está ligada à tua unção. Se a unção se for, você vai à visão. E o fizeram descer a Gaza. E amarraram com 2 cadeias de bronze e ele virava um moinho no cárcere. Sabe quem virava esse moinho? Eram os jumentos. Porque o moinho era uma roda enorme, com um pau assim, puxando aqui, e aqui tinha o jumento, e o jumento ia girando em volta.
Sabe o que fizeram dele agora? Tiraram o jumento e puseram ele. Vira escravo do Satanás. Para fazer o trabalho. Veja só o que acontece. Então, ele começou lá a virar moinho. E já nem tinha força. Ok? Então vamos para frente. E o cabelo da sua cabeça logo após ser raspado começou a crescer de novo o cabelo. Vamos para frente. Então os príncipes dos filisteus se juntaram para oferecer sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar, e diziam: nosso deus Dagom e nos entregou nas nossas mãos, ô Sansão, nosso inimigo. Mentira! Quem se entregou foi o próprio Sansão. Ninguém consegue pôr a mão na tua unção. Ninguém consegue pôr a mão em você. Nem na unção que é em você. Só existe, o diabo não pode, teus inimigos não podem, teus parentes não podem, quem não gosta de você não pode, quem gosta de você não pode. Só tem uma pessoa que pode entregar a tua unção, é você. Disseram, Dagom entregou. Dagom nada, foi o Sansão que entregou a unção dele. Na mão da Dalila. E sabe, o diabo tem tanta Dalila por aí. Às vezes, Dalila é nosso próprio trabalho. Pode ser uma Dalila. Ama mais a Deus do que, ama mais o trabalho do que a Deus. Nosso próprio trabalho. A Bíblia diz que o trabalho é uma coisa de Deus para a nossa vida. Mas se ele ocupar o lugar de Deus, é uma Dalila. Eu quero que você agora tome um segundo para pensar na tua vida e pense qual é a tua Dalila. Porque você tem uma Dalila, não há como não ter. Todos nós temos a nossa Dalila. E é contra essa Dalila que a gente tem que ficar de olho. Não dar trela para ela. Não brincar com a nossa unção na frente da Dalila. Porque ela é um inimigo poderoso. É um demônio poderoso. Para tentar roubar a unção. A única jeito dela subjugar, do diabo subjugar você, é tirar a tua unção. É tirar a tua unção. Então estava lá agora aquele homem forte, vitorioso, usado por Deus, movendo o moinho, indo lá para ser zombado, na presença de um Deus que não era o seu Deus, que não tinha nada a ver, e o pessoal se alegrando. Ah, Dagom entregou ele na nossa mão. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, que destruía nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Sabe o que estavam dizendo? Nosso Deus é maior do que o Deus deles. Se você perder a tua unção, as pessoas que estão olhando para você vão dizer: ixi, esse Deus dele não é de nada. Nosso Deus é maior que o Deus dele. O nome de Deus vai ser zombado por causa da perda da tua unção. E vamos terminar. Vamos para frente. Alegrando seu coração, disseram: mandai vir a Sansão para que nos divirta. E tiraram ele do cárcere então e puseram de pé entre duas colunas. E estava todo mundo embaixo das colunas fazendo festa, aquela coisa toda. Veja o 25. Veja onde termina a história do Sansão. Disse Sansão ao moço que tinha pela mão: deixa-me para que apalpe as colunas em que sustém a casa, para que eu me encoste nelas. Ok? Veja lá, 27. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens sobre o teto, e mulheres que olhavam Sansão enquanto ele os divertia. 28. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que lembres de mim. Dá-me força só essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Vamos para frente. Ainda não entendeu nada, quer se vingar dos filisteus por um dos olhos. Quando ele era a grande causa da perda dos seus olhos. A gente quer jogar nossa culpa sobre os outros. Veja o que o Sansão está fazendo. E disse: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre todos os príncipes e todos os povos que estavam nelas.
E foram os que matou na sua morte mais dos que mataram em sua vida. Sabe como que o Sansão acabou a vida dele? Se suicidando. Ele acabou se suicidando. Assim termina a história se a gente brinca com a nossa unção. Porque a nossa unção, ela é sagrada. E quando você brinca com o sagrado, a coisa pode ficar muito difícil. Então veja a minha conclusão aqui. A história de Sansão, como em muitas outras na Bíblia, aprendemos que Deus, como Senhor, pode nos usar para os seus propósitos, sem que sejamos o que Ele queria que fôssemos. Mas essa não é a vida que Ele tem para nós. Deus quer que você faça, mas Ele quer que você seja o primeiro antes de fazer. Lembra? Quero terminar com esse versículo. Vieram a Jesus, as pessoas disseram: Senhor, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome curamos, fizemos milagres. Jesus diz: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Então você, primeiro, Deus quer você, o teu coração. E aí depois você vai servir o Senhor. Amém? Essa história ficou conhecida para vocês? Desse ponto de vista? Da unção? Então, presta atenção, fique em pé. Em você há uma unção. Cuidado com o que você tem feito com a tua unção. Há uma unção. Não é o que começa que conta, é como você termina. Veja como Sansão começou. Num ventre consagrado. Nascendo de uma palavra de Deus. Veja como ele terminou, um suicida. Senhor Jesus, entendemos sobre a tua unção, que nela está a nossa vida cristã.